Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que nessa hora o Senhor nos abençoe nos estudos que vamos realizar nesta noite, a fim de que teu nome, ó Pai, seja honrado e glorificado, a fim de que nós também, ó Pai, tenhamos grande aproveito para a nossa preparação espiritual. Pai Santo, nessa hora eu te peço, em nome do teu filho, que o Senhor continue a abençoar a tua serva, a irmã Michele, e seus familiares. E aqui, ó Pai, nós estamos prostrados de joelhos, reconhecendo a tua misericórdia, a tua graça, e reconhecendo, ó Pai, a nossa pequenez, a nossa insignificância, diante de um Deus santo, de um Deus poderoso. Contudo, ó Pai, pelos méritos do teu Filho amado, te oramos para que também o Senhor nos vista com os trajes de justiça do teu Filho amado. Derrama sobre nós, ó Pai, o teu maravilhoso Espírito, a fim de que tenhamos uma vida concernente com a tua vontade. Pai querido e santo de amor, te agradecemos porque estamos já iniciando novamente uma semana sobre o estudo de tua palavra. E de igual modo queremos te suplicar que o Senhor continue a nos abençoar, trazendo, ó Pai, sobre cada um de nós o entendimento necessário para continuar essa jornada. Queremos te pedir também por aqueles que já tomaram as suas decisões, ó Pai, em estar ao lado do teu Filho amado, e queremos te orar por aqueles que ainda vão chegar. Tenha de misericórdia, ó Pai, de todos os teus filhos. E nós te oramos também para que o Senhor nos capacite e nos dê todas as condições para estarmos na unidade perfeita da qual o Senhor deseja. De igual modo também, ó Pai, te rogamos uma bênção especial pelas pessoas que estão acometidas de alguma enfermidade em nosso meio, e que através de tua mão santa e protetora, ó Pai, o Senhor venha trazer a cura, a fim de que teu nome seja louvado, a fim de que teu nome seja glorificado. Fortalece-nos, ó Pai, nesta caminhada e ajuda-nos a viver de acordo com o padrão santo que o Senhor deseja. Ajuda, ó Pai, a não ter fome e nem sede neste mundo. Nos alimenta do teu Filho amado Jesus Cristo, o pão da vida, e nos concede, ó Pai, a água viva, para que nós não tenhamos mais sede neste mundo. Pai amado, de modo especial, de modo muito especial, eu te peço pelo nosso irmão Clóvis, nosso irmão Oswaldo, no qual tem sido acometido de enfermidade, bem como a esposa do irmão Clóvis, e todos os teus filhos que se encontram neste grupo. Queremos também, ó Pai, colocar no teu santo altar a situação da irmã Solange. Ela tem tido grandes dificuldades de relacionamento com seus filhos. E te pedimos que o Senhor, nessa hora, vá ao encontro dela, na necessidade dela, Pai. De igual modo, eu também te rogo, meu Pai, por todos nós, pelas nossas crianças e os nossos idosos. Te suplicamos que o teu manto santo esteja sobre nós, porque debaixo do teu manto, meu Pai, temos a garantia da proteção em Cristo Jesus. Continue a estender os teus braços de amor e misericordioso, a fim de que teus propósitos, Pai, seja cumprido na vida de cada um dos teus filhos. Abençoe nessa hora a tua filha que vai ministrar a tua palavra. Fale através dela, ó Pai, mediante teu Santo Espírito, e dai-nos a compreensão da tua santa palavra. Ajuda-nos nessa hora. Dá-nos vigor e renova dentro de cada um de nós a esperança da estrela da manhã, e que breve virá buscar cada um dos seus filhos conforme foi prometido. Nos ajude a permanecer fiel. E esta oração, meu Pai,
eu te peço. Essa oração eu te suplico. E esta oração eu te agradeço. Em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo eterno sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Glória ao Pai. Glória a Deus. Irmãos, eu quero primeiramente dar boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, e pedir desculpa porque eu não perguntei os pedidos de oração, às vezes eu acabo esquecendo, mas o nosso Senhor não esquece, né? Ele sabe que cada um traz no coração e que cada um tem apresentado seus pedidos ao nosso Pai, que tenho certeza que Ele atenderá. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Romanos. Nós estamos chegando na reta final. Tem sido de grande valia e grande aprendizado para nós. Eu tenho aprendido muito com o livro de Romanos. Ele, a princípio, Paulo, ele fala que gostaria, né, de visitar Roma, mas ele foi impedido por muitas coisas que aconteceram na vida deles, mas existiam muitas divergências entre os judeus e os gentios que tinham sido convertidos para Cristo, e ele veio escrever essa carta e esses capítulos para tentar solucionar esses problemas da melhor forma possível. E aqui no capítulo 14 não é diferente. Paulo, ele vai tratar da questão alimentar. Tinha uma divergência grande entre os judeus e os gentios quanto à questão da alimentação, e esse capítulo também ele traz muitas interpretações erradas do que se fala, e nós vamos falar um pouco mais adiante. E primeiro eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7, e depois comentar e depois terminar o restante do capítulo. Então, Romanos, capítulo 14, no versículo 1, Paulo fala: recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos, porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e o outro que é fraco come ervas, ou outras traduções falam que come vegetais. E esse versículo ele não se refere ao Levítico 11, que fala de animais puros e impuros, a gente vai falar um pouco mais para frente. E ele continua aqui: quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Porque seu próprio Senhor, ele está em pé, ou cai, mas ele está firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos, e na Bíblia que a gente tem, geralmente vai estar todos iguais. Esse iguais também ele é uma palavra que foi adicionada depois. Nos originais não tinha essa palavra iguais. Então ficava assim: um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias. Seja cada homem completamente convicto da sua própria mente. Aquele que distingue dia, para o Senhor o distingue. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus também. Então, esse é até o versículo 6, e vou fazer o comentário agora. E o capítulo 14, ele começa com essa controvérsia que Paulo fala dos fracos na fé. E aí, quem seriam esses fracos na fé, né? Ele se coloca como forte. E alguns acreditavam que tudo poderia servir de alimento, mesmo que tivesse sido sacrificado a ídolos, enquanto os fracos na fé comiam só vegetais. Então, Paulo aqui ele está falando, ele não está falando de
animais puros ou impuros. Não, ele estava falando de alimentos que eram sacrificados aos ídolos na época. Então ele falava sobre isso. E aqueles que comiam a carne, eles desprezaram os que comiam só vegetais, para evitar por medo comer carne sacrificada aos ídolos. Então, muitos, eles comiam essas carnes que eram sacrificadas, principalmente os gentios que tinham sido convertidos, e os judeus que tinham sido convertidos, eles não comiam por medo de se contaminar. Então, eles preferiam comer só vegetais, porque eles tinham esse medo, né, de se tornar impuros, e esse aqui é o ponto central desse capítulo. E segundo vários estudiosos, os mestres ascéticos e judaizantes, que era um povo, né, que existia na época, eles tinham dias reservados para um jejum obrigatório, né? Então eles tinham esses rituais de jejum. Alguns aceitaram tais dias de jejum e outros não. Então, após a conversão para Cristo, muitos judeus continuavam seguindo um ou outro dia específico de jejum, enquanto os gregos que tinham se convertido, eles não aceitavam. Eles preferiam outros dias. Eles não tinham um dia específico, né? Eles não tinham uma agenda específica. Então, o assunto discutido em Romanos 14, de 1 a 2, especialmente, não é o mesmo que é tratado em Levíticos 11, por exemplo. Levíticos 11, ele proíbe o uso de carnes imundas. O contexto é bem diferente, né? Esse contexto é bem diferente. De modo que usar tais versos para afirmar que hoje o cristão pode comer de tudo é desrespeitar o texto e o contexto bíblico. Então, Paulo, ele jamais falaria, não, você pode comer de tudo porque tudo está purificado, porque se o alimento era impuro no tempo de Moisés, ele é impuro até os dias de hoje. Então, ninguém pode comer uma barata, um rato, um morcego e dizer que ele hoje está purificado, porque isso é uma enganação. Os animais que são impuros no Levítico 11, eles continuam sendo impuros até hoje, e assim como as plantas também, as plantas que eram venenosas no tempo de Moisés, elas continuam sendo venenosas até hoje. Não há modificação enquanto a isso. O que Paulo fala é dessa questão dos alimentos. Os judeus, eles tinham um cuidado muito grande até hoje. Se a gente for conhecer um pouco mais da história, eles têm um cuidado muito grande com o preparo dos alimentos. Eles têm vários rituais. Os judeus, eles têm praticamente duas cozinhas diferentes dentro da mesma casa, onde eles preparam os legumes, eles não preparam a carne. Tudo é separado, as panelas são separadas, o modo de preparo são separados para que não haja essa contaminação. Eles entendem assim, e os gentios não, porque eles não têm essa cultura, e isso gerou atrito, né, entre os novos cristãos, judeus e não judeus, e Paulo veio falar sobre isso. Os fracos na fé seriam esses que ainda continuavam com todos esses rituais e achavam que se comesse alguma coisa que os gentios trouxessem até eles, eles iriam assim se tornar impuros. Então é bom lembrar também que nessa época não existia, nesse início do cristianismo, não existia um templo cristão, né, uma igreja cristã. As pessoas se reuniam nas próprias casas e assim tinha aquele momento que cada um trazia uma comida e ali eles se alimentavam, repartiam o alimento, e os que eram ex-judeus, eles não queriam comer com os gentios, porque os gentios não tinham tido esse cuidado ao preparar esses alimentos. E eles também não queriam que os gentios entrassem dentro das casas deles com esses alimentos, com medo de, assim, tornar o seu ambiente, a sua casa impura com
com esses alimentos. Então, eles tinham muito medo do que os familiares iriam pensar, a comunidade, e eles tinham esse receio, e isso acabou gerando uma discussão, né, uma intriga entre eles que Paulo veio resolver. Então, portanto, perceba, né, que esse assunto ele é diferente do Levítico 11, né, que os irmãos podem ler depois, que fala quais são os alimentos impuros, puros e impuros, continuam sendo os mesmos, né, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás, ela não modifica, então é a mesma. Nosso Senhor, ele criou todos os animais, criou os répteis e criou o ser humano, então ele melhor do que ninguém sabe o que é bom ou não para nós, né, para o nosso organismo, e nem tudo serve como alimento. E quanto a Romanos 12:5, Paulo estaria ensinando que cada cristão pode escolher o dia de guarda segundo a própria consciência e não segundo a revelação bíblica. Então, assim, um outro versículo controverso aqui também é o versículo 5, porque Paulo fala que cada cristão pode escolher o dia de guarda. E aí muitas pessoas interpretam como se não precisasse guardar o sábado, que Paulo estaria liberando a guarda de qualquer dia. Então você escolhe o dia que você quer guardar ao Senhor e tudo bem. Mas isso não é o que ele quis dizer também. Paulo, ele não estava falando do dia do sábado, ele não estava falando do mandamento, que o mandamento do Santo Sábado é um mandamento perpétuo, então ele vai durar para sempre. E quem seria Paulo para contradizer algo que o nosso Deus deixou, né, para nós? Então, jamais Paulo falaria isso. Paulo também guardou os sábados, ele também guardava todos os sábados. E ele fala aqui que o cristão ele pode escolher a guarda do dia segundo essa questão de jejum. Então, essa questão de jejum, de comer tais alimentos ou deixar de comer tais alimentos, isso daí eles não precisavam guardar um dia específico, eles poderiam escolher qual dia eles poderiam fazer da semana o jejum, não tem uma regra definida, isso conforme a consciência de cada um. E fala que um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. É como nos dias de hoje, continua assim. Se a gente quer fazer um jejum, se a gente decide, sente no nosso coração fazer um jejum, assim a gente o faz, e não porque é uma data especial, né? A não ser que tenha um propósito em conjunto, mas se não, cada um escolhe conforme a sua consciência e conforme o seu propósito pessoal. A verdade é que a palavra igual, que foi falada no versículo 5, ela foi adicionada ao texto para tentar dar um sentido ao mesmo, só que ela forçou essa interpretação. E a adição dessa palavra mais atrapalhou do que ajudou, pois os irmãos católicos e protestantes, eles passaram a interpretar que todos os dias são iguais. Portanto, tanto o sábado quanto o domingo, eles podem ser santificados. Porém, a verdade é que Romanos 14:5 se refere provavelmente aos dias de jejum e não ao dia de sábado. Os estudiosos, eles creem que podem se referir a dias de observância religiosa judaica também. E fica aqui para os irmãos ler Levítico 23, porque além de todos esses rituais de alimentos, eles tinham muitos dias de observância religiosa, que obviamente eles não estão relacionados com o sétimo dia, o sábado, que foi estabelecido muito antes da existência de tais dias festivos e cerimoniais. Então, antes de ter esses dias cerimoniais judaicos, já tinha há muito tempo atrás o dia do sábado, porque o dia do sábado ele foi apresentado na criação, né, em Gênesis. Assim, pois, foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra
que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, o nosso Deus, ele criou todas as coisas, no sétimo dia descansou e abençoou esse dia e o santificou. Então, foi Deus que santificou o sábado, esse dia abençoado. Então, foi muito antes até mesmo que a tábua dos 10 mandamentos. Percebeu que o sábado do sétimo dia não depende da existência dos dias festivos cerimoniais hebreus? Afinal, o mesmo foi criado no Éden, antes da entrada do pecado e bem antes da existência de qualquer hebreus sobre a terra. Nem existia hebreus e o sábado já era santificado. Pense nisso. O sábado não é o centro da questão de Romanos 14, mas o julgamento inapropriado dos irmãos. Então, o Paulo aqui ele nem está falando do sábado. Em relação a essa passagem, o comentário da Bíblia diz: a estreita associação do contexto com a alimentação sugere que Paulo tem em mente a observância de um dia especial, especificamente designado para banquete ou jejum. Aparentemente, Paulo está falando sobre um ou mais feriados romanos durante os quais foram realizadas festas, jejum ou abstinência de certos alimentos. Além dos judeus terem os rituais, os gentios também, que eram romanos, eles também tinham várias festas, feriados romanos, festas que ou eles comiam muito, ou eles se abstinham de algum alimento, tinham jejum. Então, tanto um lado quanto o outro, eles tinham várias datas, né? Então, Paulo veio desmistificar esses aspectos, né, esses assuntos. E Paulo aplica o princípio básico, né? Ele faz isso para o Senhor, conforme está em 14:6, né? O Romanos 14:6, no versículo 6. Apenas em caso que dá mais valor a certo dia. Ele nunca diz o contrário, isso é, aquele que julga iguais todos os dias faz isso para o Senhor. Então é a pessoa humana, né, que dá mais valor a certo dia e não Deus, né? Deus separou um dia, não é o ser humano. Deus separou o Santo Sábado para a sua adoração. Então a pessoa ela não pode escolher dar mais valor a um dia ou ao outro, porque isso não cabe a nós, né? Não cabe aos humanos. Isso já foi estabelecido pelo nosso Senhor. Em certas palavras, em relação à dieta, Paulo ensina que alguém pode honrar o Senhor comendo ou em abstenção, mas em relação aos dias, ele nem aceita que a pessoa se considera todos os mesmos dias, faz isso para o Senhor, e assim Paulo dificilmente se dá apoio àqueles que estimam todos os dias o mesmo. Então Paulo fala que o homem ele pode honrar a Deus tanto no comer, né, na escolha de seus alimentos, no modo de comer, agradecendo ao Senhor ao alimento, né, pedindo que o Senhor abençoe aquele alimento que o Senhor trouxe, né, até a mesa, ou como ele pode honrar também ao Senhor se abstendo do alimento. Na prática do jejum, ele também pode honrar ao Senhor. Mas em relação aos dias, não importa se seja um dia ou outro, que isso não vai fazer diferença para Deus. E se, como geralmente se supõe, o crente fraco foi aquele que observou o sábado, Paulo se considera fraco, como observou o sábado e todos os feriados judeus. Então aqui não seria possível que seria o sábado, né, a questão, porque senão o Paulo se consideraria fraco, e ao contrário, no texto ele se considera forte na fé. Então é mais uma evidência que aqui não se trata do sábado. No entanto, o Paulo se considera forte, né? Nós que somos fortes, conforme Romanos 15:1. Assim, o falar sobre a preferência entre os dias dificilmente poderia ter pensado sobre a observância do sábado. A outra prova dessa conclusão é fornecida pelo conselho de Paulo.
que cada um esteja plenamente convencido em sua própria mente. É difícil pensar que Paulo poderia reduzir a observância dos dias sagrados, como o sábado, a Páscoa e o Pentecostes, a uma questão de convicção pessoal. Então a gente não pode ter uma convicção pessoal, qual dia é o sábado para mim, qual é o dia da Páscoa, qual é o dia do Pentecostes e assim por diante, sem sequer explicar as razões para isso. E ainda mais surpreendente, porque ele trabalha muito para explicar por que a circuncisão não é obrigatória para os gentios. Então, se Paulo teve todo esse cuidado de explicar por que a circuncisão não é mais obrigatória, quanto mais se ele falasse algo em questão ao sábado, né? Ele teria um cuidado muito maior e não é esse o caso aqui no texto. Os alimentos que eles consideravam comuns, né, que é citado no texto, o koinos, eram as carnes creas, ou seja, carnes sacrificadas aos ídolos. No versículo 17, as palavras brosses e posses, né, no original, são usadas também em Colossenses 2,16. Essas palavras são traduzidas como alimentos e bebidas em nossas Bíblias, mas sua tradução deve ser comer e beber, ou seja, o ato de comer e o ato de beber. Eles são substantivos de ação. E essas duas palavras gregas, elas definem, né, e tiram qualquer dúvida. Quando essas duas palavras citadas anteriormente, broses e posses, são analisadas à luz do termo grego, koinos, o leitor irá notar que essas palavras não são relacionadas às carnes imundas de Levíticos 11, mas com a impureza ritual, ensinada pelos fariseus, como comer sem lavar as mãos, que é citado em Marcos 7,2. E o não se juntar com os gentios para não ser contaminados, entre aspas, cerimonialmente por eles, conforme está em João 18:28 e Atos 10:28. Os judeus considerados gentios, koinos, ou seja, impuros cerimonialmente. Então, é o que eu falei, né? Só que só está falando a origem das palavras. Eles não se relacionam com Levíticos 11, mas com uma impureza de ritual, né? Porque os fariseus, né, eles não comiam se não lavassem as mãos, eles não queriam se juntar com gentios, eles consideravam os gentios como pessoas imundas, e eles não queriam ter contato com eles. Então, tudo que eles traziam, tudo que eles pegavam eram contaminado, né? Eles acreditavam que eles eram impuros, né? E na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, os judeus eles usaram a palavra akatartos para se referir às carnes imundas de Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Já em 1 Coríntios 8 e em Romanos 14:14, usaram uma outra palavra que se referia para se referir à impureza cerimonial, por comer carnes sacrificadas aos ídolos, que é o koinos. Portanto, o acatartos se refere às carnes imundas de Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Agora, o koinos se refere a alimentos considerados imundos cerimonialmente. O uso dessas diferentes palavras na Septuaginta prova que a questão em Romanos 14 e em 1 Coríntios 8 não é de carnes imundas. Afinal, Paulo usou o koinos e não o acatartos. Se ele quisesse se referir a alimentos imundos de Levíticos 11, teria usado o acatartos ao invés de koinos. E Paulo conhecia bem o grego e também a diferença entre esses termos. E isso nos ajuda a entender também Colossenses 2,16, que é a orientação apostólica para não julgar os outros por causa de comida e bebida. Não possui relação alguma com Levíticos 11, nada tinha a ver com os animais que Deus classificou como imundos, mas com a contaminação cerimonial em troca de comer algo que pudesse estar contaminado cerimonialmente do ponto de vista dos fariseus.
E voltando a 1 Coríntios 8 e Romanos 14, os animais sacrificados a ídolos, eles foram contaminados porque foram considerados coinos, ou seja, impuros cerimonialmente. Então, para eles, esses animais, eles eram impuros cerimonialmente, né, porque tinha alguma impureza, alguma deficiência, e eles não eram perfeitos, né, conforme eles acreditavam. Essa palavra aparece também em Romanos 14:14, de modo que é impossível afirmar que esse texto apoia o uso de carnes imundas e propriamente ditas. Os alimentos tratados por Paulo, eles foram chamados carne, no verso 13, e como em Romanos 14:21. Unindo todas essas informações, fica claro que o problema, tanto em 1 Coríntios 8 quanto em Romanos 14, é o mesmo: a poluição farisaica cerimonial. Então, era isso que Paulo estava tratando. Então, tinha muitos aspectos ainda farisaicos, né, daquele tempo, cerimoniais, que os judeus recém-convertidos eles davam um valor muito grande, e eles não queriam contato com os gentios, com medo de se contaminar, com medo de fazer algo, né, que pudesse trazer uma desonra, né, para sua família. E Paulo veio acabar, né, com essas dúvidas. E eu vou falar um pouquinho também sobre o lençol, que aparece em Atos 10, porque ele fala também dessa questão de carnes imundas, né? E um outro texto que ele é muito mal interpretado, né? Se as pessoas soubessem a diferença entre essas palavras, que é o acatartos, que é a impureza entre si de carnes imundas, e a koinos, eu acho que essa a pronúncia é correta, apenas a impureza ritual. É Atos 10. Então, tem uma que seria carnes imundas, que, conforme Levíticos, e a outra que seria uma impureza só de ritual, de modo de preparação, dessa questão cerimonial judaica. E Pedro viu em visão um lençol que desceu do céu cheio de quadrúpedes, répteis e pássaros, conforme está em Atos 10, do 11 ao 12. E Deus disse a Pedro: mata e come. E Pedro respondeu: Senhor, não, porque nunca comi nada comum e impuro. E Deus respondeu: o que Deus purificou, não o chamem de comum. Veja que diferente uso desses termos nos informa que Deus limpou foi aquilo considerado coinos e não o atacartos. Então, são as coisas cerimoniais que Deus purificou os gentios e não os alimentos, animais impuros. Aqueles animais impuros, eles representavam os gentios naquela visão, com os quais Pedro não se unia por considerado coinos, ou seja, impuro cerimonialmente. Então Pedro também, ele tinha pensava assim como os outros judeus, né, também era judeu, que ele não podia ficar, né, próximo dos gentios, pois seriam considerados impuros. Não se pode relacionar esse texto com Levíticos 11, porque Pedro não usou esse termo atatartos. E por essa razão, quando Cornélio e sua família se converteu a Cristo e receberam o Espírito Santo, Pedro disse: você sabe o quanto é abominável para um homem judeu se unir ou se aproximar de um estrangeiro? Mas Deus me mostrou isso, que ninguém chame outro homem de comum ou imundo, conforme está em Atos 10, 28. Então, para eles era abominável ficar próximo de um gentio, né? Eles consideravam que eles iam ser pessoas imundas também. Para nós, né, hoje é difícil a gente pensar, né, que eles tinham esse pensamento. Alguns ainda têm, né, são poucos, mas ainda tem as pessoas que pensam dessa forma, mas naquela época era todos, né, todos os judeus eles pensavam isso dos gentios, e eles tinham um modo totalmente diferente, e Deus mudou isso,
e Deus purificou a todos nós, né, através de Cristo. E para finalizar essa primeira parte, devemos considerar algo muito importante para a devida interpretação de Romanos 14. Não há um registro sequer, tanto na Bíblia quanto na história, que após essa orientação apostólica de Romanos 14, os cristãos de Roma tenham passado a comer carnes imundas e a observar o domingo como dia de guarda. Então, Paulo jamais ensinou isso. Nem domingo como dia de guarda, nem comer animais impuros. Isso não era uma verdade. Perceba que não estou fazendo do inapropriado o argumento do silêncio, mas destacando um fato, pois uma mudança tão drástica naquilo que a lei de Moisés ensinava deveria ter nos deixado algum registro histórico de judeus cristãos se revoltando contra Paulo ou aceitando a nova interpretação. Por isso é sensato que todo cristão não veja em Romanos 14 além do que foi dito pelo apóstolo. Então, assim, ele não trata de vários assuntos nesse capítulo, ele trata apenas de um, que é essa questão dos alimentos. Consideramos todo o contexto bíblico para darmos a correta interpretação ao texto bíblico e não nos esqueçamos de que a Bíblia de Paulo, assim como a Bíblia de Jesus, né, ver Lucas 24, do 27 a 44, era o Antigo Testamento, eles não tinham ainda o Novo Testamento. E jamais o apóstolo mudaria algo no texto do livro, que era sua regra de fé e prática, conforme está em Romanos 15:4 e 2 Timóteo 3:16. Então, essa é a primeira parte do capítulo 14. É um pouco cansativo, né, a gente ficar falando esses termos técnicos, né, parece realmente uma aula, mas a gente precisa para que a gente saiba em quem a gente acredita, a gente fundamentar a nossa fé e a nossa fé, ela precisa estar conforme a palavra, então a gente pega as palavras do original, fala as coisas que foram modificadas, que mudam o sentido, porque são coisas que a toda hora as pessoas perguntam, né? Ah, Paulo falou que não precisava mais guardar o sábado, Paulo falou que todos os alimentos são puros, e quando isso é só um erro de interpretação, né? Mas causa muita controvérsia até nos dias de hoje. E no versículo 7, né, dando continuidade no capítulo 14, Paulo fala: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum outro homem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, para o Senhor morreremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isso Cristo morreu, e renasceu, e reviveu, para que ele pudesse ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas o teu irmão? Então, o que Paulo estava tentando falar, não despreze seu irmão, porque ele não segue esse ritual. A gente não pode tratar o outro dessa forma, né? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isso, em não pôr tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que não há coisa alguma imunda de si mesmo, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Mas se teu irmão se entristecer com o seu alimento, tu já não andas em amor. Então, o gentio, às vezes, tinham todo um cuidado de levar um alimento, né, até a casa do judeu, e eles ficavam entristecidos com a rejeição dos judeus, né? E Paulo fala que se isso acontecesse, eles já não estariam mais em amor. Não destruas com o teu alimento aquele a quem Cristo morreu.
Então você vai destruir todo o sacrifício de Cristo por causa de uma questão tão boba, né? Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é alimento nem bebida, porque para Deus nada disso importa, né? Isso é uma bobagem, né? Uma coisa assim que não tem valor e sentido nenhum, porque o reino de Deus ele não é alimento, ele nem é bebida, mas ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. Porque quem nessas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Então, para Cristo o que importa é isso: é a justiça, é a paz, é a alegria no Espírito dele, no Espírito Santo. E essas coisas fazem nós sermos aprovados diante de Deus, através de Jesus Cristo. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, mas são más para o homem que come com ofensa. Então, se você estiver ali no ambiente, mas você estiver ofendido, né? Se o seu irmão te ofender, de nada vale, né? E Paulo fala: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que seu irmão tropece, ou se ofenda ou enfraqueça. Então, se ele se ofende, se enfraquece por uma carne, por uma bebida que ele acha que vai ser contaminado, é melhor não comer, né? E ele fala: tu tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Feliz é aquele que não se importa com essas pequenas coisas, né? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele está se condenando, porque ele não come por fé, pois tudo que não provém de fé é pecado. Então, se ele acha que vai ser contaminado, assim ele vai ser, né? Porque ele pensa dessa forma. E Jesus disse algo sobre o alimento em Marcos 7:8. E no versículo 13 ao 27, Jesus disse: porque, deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Então, Jesus estava se referindo a essas pessoas que ainda serviam essas leis cerimoniais, assim como Paulo. E Jesus falou: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então, eles davam mais valor às tradições do que os mandamentos de Deus. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Então, não era só a questão do alimento, era muitas outras coisas. Ouve-me vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Assim também, vós estáis sem entendimento? Não compreendereis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, tornando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do seu coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males precedem de dentro e contaminam o homem. E então Jesus falou que tem outras coisas que contaminam mais, né? Que é um coração impuro, muito mais, né? Nada que o homem coma, né? Dos alimentos que Deus abençoou, torna o homem impuro. Então não é ficar ao lado de um gentio que vai tornar o homem impuro, nada que seja de fora, mas sim aquilo que está dentro do coração. E Jesus, ele deu muitos exemplos sobre isso, né?
Ele andou com pessoas que ninguém queria estar perto, né? Com ladrões, com pecadores, e ele perdoou e ele deu o maior exemplo, né, que nós poderíamos ter. E em Hebreus 12:1, para concluir, Paulo fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né, que ele fala de todos os pais da fé, todos os profetas, né, todos os apóstolos, discípulos de Cristo, todas aquelas pessoas que viveram uma vida santificada. Deixemos todo o embaraço, todo impedimento, todo pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? Então, que a gente deixe de lado todas essas pequenas coisas que nos afastam, né, dos nossos irmãos, que causem escândalo, intriga e seja motivo de discórdia, né? E que a gente corra com paciência uma outra carreira, né? Essa que é proposta. E para isso a gente precisa olhar para Jesus, né? Porque Jesus, ele é o autor e consumador da fé, e Jesus Cristo, que pela alegria ele desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo. Então, em tudo ele foi julgado, ele foi acusado, né, e ele pegou todo o pecado para si mesmo, ele deu o exemplo, deixou aquilo que nós deveríamos fazer e seguir, que é o próprio exemplo de Cristo, e ele suportou tudo isso para que nós não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, e que nada disso seja motivo de enfraquecimento da nossa fé, e sim de fortaleza, né? Então, que nós possamos olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, que sempre estava alegre, que ele sempre olhava aquele que era desprezado, aqueles leprosos, aqueles que ninguém queria chegar perto, e ele ia, ele tocava. Então, a mulher com o fluxo de sangue era considerada uma mulher impura, ninguém podia chegar perto, e ela tocou Jesus, e Jesus curou por conta da fé dela. E assim ele fez também com Maria Madalena, que era prostituta, e que ela ia ser apedrejada, e Jesus a salvou, né, e a perdoou, e assim nós também devemos fazer, assim como Paulo fala nesse capítulo de Romanos, que todos estavam ali aprendendo, né, eles estavam no início da carreira, no início da fé cristã, eles estavam aprendendo, tudo era novo, então eles estavam nesse período assim de transformação e de conhecimento, assim também somos nós, né? Todos os dias nós estamos aprendendo, e que essas coisas que são mínimas, né, não nos afastem de Deus, e ao contrário, a gente olha para Cristo, né, e olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé, a gente vai desprezar todas essas afrontas e essas coisas menores, e a gente vai ter a verdadeira alegria no nosso coração. E é isso a mensagem de hoje. É um texto um pouquinho cansativo, porque fala bastante, né, dessas contradições, né, mas a gente precisa deixar a luz da palavra, né, para que não gere uma dupla interpretação, uma interpretação errada da palavra do Senhor. E eu agradeço a todos, né, por mais uma oportunidade, principalmente a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade de ler a sua palavra, que foi aberta essa noite, e que ela sirva de edificação para todos os irmãos que estão ouvindo e todos os irmãos que ainda vão ouvir essa mensagem. Deus abençoe a todos. O irmão Claudevan, ele pode nos dirigir em oração, irmão, se for possível? Sim, irmão. Oremos, meus irmãos, ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Deus da justiça, soberano Criador das nações, engrandecido e louvado a sua graça e seu amor para conosco. Que esta noite, Paulo, te louvo. Ti, Senhor, usou a sua filha Michele tremendamente, conforme o seu querer e a sua graça
sobre a vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Ti, Senhor, venha estabelecer, Senhor, a saúde de todos aqueles, Pai, os enfermos, Senhor Jesus. Venha estabelecer a saúde, Pai. Venha colocar a Tua santa mão, Pai, santa, poderosa, de cura, milagre, sobre a vida, Pai, do irmão Oswaldo, do irmão Arlindo, sobre a vida também, Pai, em nome do Senhor Jesus, do irmão Olério, do irmão de Assis, do irmão Simão, da irmã Elisama, do irmão Zé Pedro, da irmã Rosândria, Senhor, neste momento. Coloca a tua santa mão, Pai, poderosíssima, Pai, sobre a vida e a família, Pai, de todos os irmãos. E de quando também, Pai, fortalece cada vez mais nessa graça maravilhosa de ouvir essa palavra, Pai. Romanos, Pai, 14. Ó Senhor, engrandecida é sua obra para conosco, Pai. Indo em conta, Dona Florentina, São Sebastião, indo em conta, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo. O irmão Marlon, o irmão Adra, o irmão João, Deus seja louvado, Senhor, pela vida desses irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Indo em conta, Senhor, em nome do Senhor Jesus também, da irmã Fátima, da irmã Daí, do irmão Denis, do irmão Silvano, todos os demais, Pai. Mas que a sua graça, Pai, nos libertou para algo, Pai, grande, tremendo. Chamaste nós, Pai, para nós estar aqui reunidos, louvando e agradecendo o seu nome santo. Nos purifica, Senhor, nesse caminho dessa luz maravilhosa que vem do alto. A luz que resplandece sobre o seu povo é uma luz, Pai, maravilhosa. Essa luz, Pai, nos revigora, nos cresce cada vez mais na fé. Apesar de a gente ter, Senhor, o brilho e a compreensão que nós diariamente clamamos seu nome santo, pela graça, pela misericórdia, pelo teu santo amor para conosco. Eu louvo seu nome santo, Pai, pois a redenção, Senhor, se aproxima neste mundo. A volta do Cordeiro, o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, que vive para sempre em nossos corações. Nos purifica, Senhor. Nos revigora, Senhor, com a sua força suprema. Só em Ti, Senhor, a gente encontra, Pai, essa paz, a esperança, a união, Pai, entre os seus filhos e filhas, nós irmãos. Fortalece também seu filho na graça, irmão Jovaldo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fortalece, Pai. Mostra, Senhor, essa graça. Fortalece também nos princípios, Senhor, da sabedoria do mais alto do céu. Derramai, Senhor, a proteção. E que Ti, Senhor, venha encorajar cada vez mais na fé. A irmã Franciele, seu esposo e sua pequena, Pai. Indo enquanto lá e a família, Senhor, do irmão José, fortaleça o seu filho, Pai, cada vez mais nessa jornada, Senhor. Essa é a oração, Senhor. Mas o teu nome vem ser engrandecido, louvado, para todo eterno sempre. Deus da justiça, Deus maravilhoso, ó Deus eterno. Louvado é o seu nome. Mas tu és o Senhor dos senhores, Pai. Rei dos reis. O Deus forte. O Deus da justiça. Essa oração, Senhor, vem se levar ao teu santo trono. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém, amém.